Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal. Nessa aula a gente vai estar aprendendo aí mais coisas sobre o VB, tá certo? Então, na aula passada nós vimos como trabalhar aí com um componente tão legal que é o Listbox. Nós aprendemos a adicionar coisas nele e a consultar, certo? Itens na lista, né? Na caixa aí, no Listbox, certo? Então nessa aula, como eu havia falado no final da aula passada, se você não viu, dá uma olhada lá, bem bacana lá, segue o que tá lá e vem pra cá. A gente ia fazer um programa de sorteio através desse programa que a gente está aqui projetando, tá certo? Então vamos lá. Para isso, para a gente poder criar esse programa de sorteio, a gente vai ter que passar aí, dar um passo aí bastante importante aí nos nossos conhecimentos que nós vamos aprender nessa aula, que é programação orientada a objeto. O que é isso? É bastante simples de entender e a gente vai entender agora. Então, programação orientada a objeto. Será que você já ouviu falar disso? Talvez sim, uns já ouviram, outros não, mas basicamente o que isso consiste? Isso consiste em a gente poder reutilizar código, certo? Então para isso a gente vai ter um exemplo muito bacana que vai explicar para vocês. A gente vai ver agora. Então nós temos aqui a projeção e a produção, duas fases, certo? E aqui embaixo nós temos a classe e o objeto. O que é isso? Então, qualquer coisa que a gente vai criar, qualquer coisa que vai ser criada, por exemplo, uma fábrica de cadeiras, ela produz móveis, por exemplo. Ela tem cadeiras, tem mesas, tem camas, certo? Tem vários tipos de móveis. Esses móveis, antes de serem criados, são projetados, certo? Depois que eles são projetados, eles passam a sua produção de fato. Muitas das vezes são produções, às vezes em massa, às vezes, certo? Ou seja, eu projeto uma vez, criamos o projeto uma vez e depois eu crio vários através desse projeto, certo? Ou seja, na programação nós temos uma classe, certo? E através dessa classe nós criamos vários objetos. O que isso permite? Para que programar assim? Para que utilizar isso? Imagine você tendo que criar um botão na tela, certo? A gente vamos agora utilizar o exemplo de um botão, que é um exemplo muito bom. A gente tem um botão, a gente cria lá o botão. Imagine que cada botão para ser projetado, certo? E a gente tem que gastar mais ou menos 105 linhas de código. Imagine que cada botão que a gente tivesse no nosso formulário, a gente ter que colocar 105 linhas de código iguais todas as vezes que a gente quisesse um botão. Imagine como isso seria, né, complicado até de ser implementado, de ser até posteriormente melhorado. Imagine que você tinha criado o botão e agora você lembrou que o botão tinha que ter um risco. Aí você já tem 50 botões no seu formulário. Aí vai você, cada linha de código, tendo que alterar cada botãozinho. Não, com a orientação a objetos você cria uma vez e depois você cria vários objetos dessa classe, certo? Então agora a gente vai ver que a gente viu num contexto de carro, certo? A gente tem um carro, a empresa cria um carro e depois a gente tem vários, né? Vários carros criados a partir daquele projeto, certo? No contexto computacional é semelhante. A gente tem uma classe, certo? Que é a fase da projeção, a gente projeta. Vamos aqui imaginar que, igual está aqui no exemplo que eu criei, a gente quer criar um botão, um novo estilo de botão. Esse botão é cinza, tem não sei o que, tem isso aqui lá mais. E esse botão, por padrão, o tipo desse botão seria o nome que a gente atribuiu ele de botão legal. E para a gente criar isso no VB, a gente teria que dizer classe, o nome dessa classe, no caso botão legal, digitar o código que a gente quisesse, definir as coisas que a gente quisesse entre aqui o end class e o class botão legal e depois terminar com o end class, tá certo? Então, vamos pensar aqui, o que um botão, a gente vai criar um botão, né? O que um botão tem que ter? Ele tem que ter atributos. O que são atributos? Por exemplo, o texto que está dentro do botão,
a posição do botão na tela do formulário, a cor desse botão, a cor do texto desse botão, o tamanho desse botão, enfim, diversos atributos que vocês podem imaginar e pensar. E você também tem os métodos. Que são métodos? Métodos são ações que ele desempenha, tá certo? Por exemplo, no listbox, como a gente viu, nós temos ações como, por exemplo, de adicionar, que a gente dá o nome do listbox 1, por exemplo, .items.add, a gente adiciona um objeto, certo? A gente, por exemplo, tem outro exemplo no timer que a gente viu há 2 aulas atrás, se eu não me engano. A gente tem um método dentro chamado start. O que esse método faz? Faz o nosso temporizador iniciar e o stop para fazer ele parar, certo? Isso são ações, isso são métodos, certo? E a gente tem atributos que são atributos, cor, texto, posição, certo? Por exemplo, depois que a gente projetou, decidiu como esse objeto vai ficar, a gente passa a criar os objetos desse tipo. No VB a gente utiliza o dim como se fosse uma variável, né? O dim, o nome desse botão, as new key. A gente tem que dizer qual o tipo do objeto que a gente está criando. Botão legal, tá certo? Por que botão legal? Porque aqui atrás no class a gente definiu o botão legal como nome. Então, se a gente quer criar um objeto dessa classe, um objeto desse tipo, daquele botão legal, a gente tem que dizer botão legal aqui também, tá certo? Então, depois que a gente criou uma vez o botão legal, a gente passa a poder criar quantos botões a gente quiser no nosso formulário e alterar as suas propriedades que a gente definiu. A gente define as propriedades na classe e depois a gente tem a disposição para alterar, né? Quando a gente cria o objeto, a gente altera as propriedades, né, ao nosso gosto, certo? Vocês podem ver que a gente tem vários botões, mas a gente tem botões de tamanhos diferentes, né? Certo? Isso poderiam ser propriedades sendo alteradas. Nós também temos botões de fontes diferentes. Poderíamos ter, por exemplo, outra propriedade que poderia ter sido alterada nesse botão legal, que é a posição. Eles não estão todos na mesma posição, estão posições diferentes, ou seja, outra propriedade que haveria nesse botão legal que a gente teria alterado, certo? Então a gente vai ver aqui um exemplo bem bacana que eu tirei aqui do site webmaster.pt. Quem quiser vai lá, a divulgação tá aí de graça, né? Então vamos lá. A gente imaginando aqui, ó, um contexto bem bacana, a gente vai decidir o que são métodos e o que são atributos, tá certo? Então a gente tem um animal, cachorro. O cachorro pode escrever. A gente pode pensar, o cachorro pode escrever. Isso pode dar origem ao quê? A um método, por exemplo. Um método que é o método de escrever, por exemplo, que permite ao programador dizer para esse objeto cachorro, certo? Escrever, certo? A gente também pode ter um atributo, certo? Que ativa ou não a capacidade de escrever, ou seja, escreve. Aí a gente tem duas opções, sim ou não, true ou false, que é o booleano. A gente poderia ter um atributo booleano, true ou false, para ligar ou desligar a capacidade de escrever. Depois temos aqui é amarelo. Poderíamos ter um atributo que é a cor do nosso cachorro, certo? Pode correr, poderíamos ter um atributo que habilita ou desabilita a possibilidade, a capacidade desse cachorro correr. Ou poderíamos também ter um método que diga, por exemplo, método correr, que permite esse cachorro que ele corra, certo? Para uma direção que a gente também pode definir. Depois temos a ovelha. Aí depois temos aqui é branco. Poderia dar origem a duas coisas. A um atributo do tipo true ou false, se é branco ou não é, ou poderia ser um atributo de cor da nossa ovelha, tá certo? E nós temos aqui o pode correr rápido, ou seja, ela pode correr sim ou não. E depois teríamos um atributo rápido, lento, certo? Isso tudo para a gente refletir. Se a gente fosse criar uma classe ovelha, certo? A gente teria que definir essas coisas todas aí e depois criar objetos, né, dessa ovelha. Então, toda vez que nós arrastamos objetos aqui para o nosso formulário, o que a gente está nada mais, nada menos fazendo é criar objetos. Todos esses componentes, eles são classes lá por trás, entendeu? Eles são classes
certo? E agora, como eles já foram criados, a gente só arrasta para aqui e a gente dá lá por trás, a gente dá um dim button 1, certo? As new button, que é da as new system.windows.forms.button, que é o local da minha classe button, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês que todos os objetos que a gente adiciona aqui tem alterado, eles são criados, na verdade, lá atrás no código, certo? Então vamos lá, a gente tem aqui, olha, esse botão, vocês vão ter a área, o Solution Explorer dessa forma aqui. Vocês cliquem aqui, Show All Files, tá certo? E a gente vai ter mais arquivos. Vocês vêm aqui no formulário 1 e vem aqui, ó, no form1.designer.vb, tá certo? Esse aqui vocês ignorem, tá? A gente não vai ver isso aí nessa aula. Cliquem aqui e vocês vão ver aqui todo o código, certo, do seu formulário aí, certo? Tudo que você cria aqui e adiciona aqui visual, você controla aqui, ele está sendo alterado aqui nesse designer, tá certo? E aqui a gente pode ver aqui, olha, por exemplo, vamos ver aqui no caso do meu botão, por exemplo, aqui, olha, meu botão 1 que a gente criou, tá certo? A gente definiu ele aqui embaixo, olha. A gente ainda não vai ver isso, mas a gente definiu aqui embaixo, criou uma variável do tipo botão, certo? E depois atribuiu um novo objeto a essa variável, tá certo? Aqui, olha, new system.windows.forms.button, mas poderia também estar assim, certo? .button ele também reconhece assim. E depois a gente foi alterando aqui, olha, sem a gente saber, a gente alterou lá propriedades, por exemplo, o name a gente alterou. Quando a gente vou alterar aqui o name, vocês vão ver que ele vai alterar aqui. Ó, vamos alterar aqui para vocês verem. Ó, vocês vão ver agora que ele alterou. Olha lá, alterou até aqui no comentário. Então tudo que a gente tem feito, nada mais nada menos, é orientar ao objeto, certo? A gente pega a classe que já foi criada aqui, isso são classes, certo, né? E a gente vai adicionando aqui no nosso formulário, a gente vai criando os objetos. Essas classes aqui já são definidas lá atrás, certo? Como vocês podem reparar, quando vocês criam os projetos aqui no Visual Studio, vocês não precisam dizer o que é um botão para o Visual Studio, porque ele já sabe, certo? A gente só pega o botão e diz que era um botão, ele vai criar um botão para vocês, vocês arrastam para cá e pum, cria lá. Como eu mostrei para vocês aqui no código, é criado lá através lá do código lá atrás, certo? Então tudo isso que está aqui já foi criado, a gente orienta objetos, a gente cria objetos a partir do que já foi criado, já foi projetado, tá certo? E a gente não precisa de saber como isso foi criado, né? Eu imagino que nada mais nada menos, por exemplo, para esse botão aqui ser gerado, aparecer na tela, certo? Como aparece aqui pra gente aqui, todo bonitinho aqui na tela, os programadores que criaram de fato, né, o desenho desse botão, nada mais nada menos, aí resultou aí em algumas 1000, 2000, até mais ou menos, talvez eu esteja me equivocando aí, mas muitas linhas de código, certo? Mas a gente não precisa de saber isso, a gente apenas precisa de orientar isso ao objeto, certo? Sabendo agora o que é classe, o que é objeto, tendo uma ideia sobre isso, nós vamos então aplicar esses conceitos. E que nos ficou proposto na aula passada é que nós pegássemos esse programa e criássemos um sorteador, certo? Que ele pegasse os itens da lista, sorteasse e determinasse um vencedor, certo? E para isso a gente precisa de saber como sortear aqui no VB, a gente não sabe ainda. Então eu criei aqui um VB, um botão, me perdoem, um botão aqui. E esse botão vai ser responsável quando clicarmos nele, a gente ter então um vencedor. Então vamos lá, vamos dar 2 cliques aqui e gerar um evento. E agora você me pergunta, como é que eu faço para dizer o programa para sortear um item da lista? No VB nós temos uma classe bastante interessante, que é a classe Random. Essa classe aqui, ela é responsável por sortear números. Ela gera um número, tá certo? Para você, e você pode determinar também o intervalo. Por exemplo, eu quero um número entre 0 e 55. Ele vai te gerar esse número e vai te mandar esse número.
Ah, quero um número entre 2.000 e 50 milhões. Ele te gera esse número, certo? Nós podemos determinar um mínimo e um máximo, certo? Vocês vou estar deixando esse link na descrição para vocês darem uma olhada aqui na MSDN. A MSDN ela é uma rede, tá certo? Para desenvolvedores Microsoft. No caso, você agora está sendo um desenvolvedor Microsoft, então use aí dessa ferramenta bastante interessante. Ela tem um fórum também, essa plataforma, tá certo? Você pode estar consultando o fórum, tá falando com o pessoal que entende muito de VB aqui e de outras linguagens também, C Sharp, enfim. E eles podem estar ajudando vocês também. Tá, fica aí a dica, vou estar deixando esse link na descrição. Vocês têm aqui embaixo até exemplos, tá? Em VB, em C Sharp, tá? E muito mais. Tá certo? Então vamos lá. A gente precisa de criar um objeto da classe random. Então vamos lá. Criar um objeto da classe random. Dou um nome, sorteador. Então as o que? As new random. Certo? Criamos um objeto da classe random. E agora esse objeto faz o que? Ele sorteia, certo? Ele gera um número. E esse número vai ser uma posição no meu list box, tá certo? A gente não vai de fato sortear os nomes, mas sim as posições. E para isso eu preciso saber qual é a posição mínima. A gente já sabe, a posição mínima é sempre 0. Nós não temos posições negativas, certo? A não ser naquele caso em que não haja nenhum item na lista. A posição é -1. A única posição que existe é -1 porque não existe nenhum item na lista, certo? Então vamos criar outra variável aqui que vai guardar a posição, certo? As que? Será que é um boolean? Será que é um integer? Será que é um double? O que será essa? Que tipo que poderia ser uma posição? Poderia ser integer. Por quê? Porque as posições são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As posições não são sim ou não, elas são números. E números que? Números inteiros, tá certo? Nós não temos, vai na posição 1,3. Nós não temos isso. Nós temos posições 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá certo? Então vamos lá, integer, tá? E essa posição, ela vai ser igual ao que? Ela vai ser igual ao sorteador, certo? E nós temos aqui uma função, certo? Essa função retorna um valor para fora, tá? Caso para fora aqui, para dentro da minha posição, certo? Então vamos lá. A gente também precisa de saber qual é o valor máximo, qual é o valor mínimo, certo? A gente precisa saber de quanto a quanto a gente precisa sortear. E para isso nós precisamos saber o quê? Quantos itens tem na lista, certo? Quais itens eu tenho na lista, certo? Então nós sabemos que o primeiro item, o item no caso de posição, a posição mínima de um item, certo? É 0. Então vamos lá, next, vai começar em 0, vírgula, e a posição máxima. Qual é a posição máxima que a gente pode ter? Aí você pensa, não sei. Pois você nunca vai saber, você tem que consultar o list box, certo? Vindo aqui lstb nomes, ponto items, ponto que? Ponto count, certo? Para saber quantos itens tem na lista, certo? Sabendo quantos itens tem na lista, imagina, nós temos 3 itens na lista, posição 0, posição 1 e posição 2. Aí você me fala, então, mas aqui você vai pôr 3, vai sair 3 aqui, e a posição, no caso a última posição é 2, depois então isso vai dar um erro no programa. Não vai, e eu explico por quê. Porque essa função aqui next, no caso o primeiro valor é o valor mínimo, o segundo valor que a gente passa aqui, o segundo parâmetro, é o valor máximo. E quando a gente tem o valor máximo, esse valor não inclui. Imagina, se eu pusesse aqui valores de 0 a 6, ele ia me dar números entre 0 e 6. Só que ele não inclui o 6, certo? Ou seja, ele ia me dar números 1, 2, 3, 4 e 5. O 6, de fato, ele não inclui, tá certo? Mas incluiria, então, o 0, tá certo? Ele incluiria o 0, mas não incluiria o 6. É assim que ele funciona, certo? Então, quando a gente diz ali count, a gente já está excluindo o 3, certo? lstb. Opa. A gente já está excluindo o 3, porque é como se tivesse aqui -1, tá certo? Depois que a gente tem a posição do item
vencedor, nós temos que mostrar uma mensagem dizendo então o nome do vencedor. O vencedor é quem? É o item na posição sorteada. Tá certo? Então vamos testar isso? Vamos lá então. Por exemplo, vou pôr esses 3 nomes aqui, tá bom? Então vamos lá. Vou sortear. E ele sorteou Jubileu. Apareceu grudado aqui porque a gente tem que dar um espaço aqui, tá certo? A gente vai sortear de novo. Calhou o André. Agora calhou o Jubileu. Assim vai. Ele vai sorteando nomes aqui. Olha lá. Calhou a Ana, tá certo? E assim vai. Ou seja, a gente criou aqui um objeto e depois usou ele para sortear um número e ele retornou o número aqui para trás para dentro da posição e a posição a gente utilizou para ir buscar o item naquela posição. Bem bacana, né? Espero que vocês tenham entendido a aula. Espero que vocês gostem, estejam gostando aí, estejam gostando dessa série de aulas aí que eu tô fazendo. Vou lançar mais aulas dessa semana, já que agora eu tô de férias, já posso fazer mais aulas, não tenho feito aí, tá certo? Então, para você que tá assistindo esse dia, no dia 24, dia 25 aí, um Feliz Natal para você e vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. Ótimo Natal para vocês.